Bem, a aula passada que nós tentamos ter aula no Meet não deu certo, então por isso eu resolvi gravar esse vídeo com a aula que seria daquele dia, tá? Nós vamos falar a respeito da língua portuguesa falada no Brasil, né? E vamos falar a respeito da acentuação. A língua portuguesa falada no Brasil, ela é de origem de português de Portugal. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, trouxeram com eles o português de Portugal. Que não é exatamente como o português de Portugal é hoje. Eles tiveram algumas modificações nesse português. Bom, mas de qualquer forma eles chegaram aqui. Quem moravam aqui? Os índios. Os jesuítas que vieram para catequizar os índios, eles criaram, que eles chamaram depois de uma língua geral, que era a mistura do português de Portugal com algumas palavras que eram faladas pelos índios. Os jesuítas, eles valorizaram as palavras que os índios falavam. Então, eles usaram essa coisa. Então, nós temos a influência do português de Portugal, misturou com o tupi-guarani. E nós tivemos aí algumas palavras, principalmente nos nomes, nas palavras da nossa flora e da nossa fauna. A outra influência que nós sofremos, o nosso idioma sofreu, foram dos negros que vieram da África, os escravos que vieram para o Brasil e também trouxeram a sua língua característica, chegando aqui, misturou com esse português nosso, com a língua que já era falada aqui, e nós herdamos dos africanos muitas palavras, não só palavras, como também a questão cultural. Nós temos também a culinária, nós temos questões religiosas também, que foram trazidas com os negros africanos, que eram os escravos que vieram para o Brasil. Outra influência foi a questão quando a família real veio de Portugal para o Brasil, eles vieram muitos europeus, principalmente o francês, e nós temos também aí várias palavras que são de origem francesa, trazidas pelos europeus quando vieram para cá, juntamente com a família real. As principais diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil, depois de todas essas junções que o nosso idioma sofreu, é no ritmo. Nós falamos mais devagar que eles. Algumas palavras do nosso vocabulário não é igual a palavra o que eles usam, né? A estrutura gramatical é um pouco diferente. Nós dizemos que nós estamos estudando, eles dizem que estão a estudar. A questão de nós usarmos o gerúndio e eles não usarem. A questão da cadência, do ritmo, que é o que a gente chama de sotaque, que o nosso não é igual ao deles. Então, nós temos as palavras, vocês têm sempre que prestar atenção que ela tem que ser vista da direita para a esquerda, sempre do final da palavra para o começo. Então, as palavras que são oxítonas são aquelas que têm como a última sílaba, a sílaba da direita, como a sílaba mais forte. Ela ganhará acento se terminar com A, E, O, ou com os ditongos oi, eu e ei. Exemplo, babá. A sílaba mais forte, o segundo, ba. Termina com A, ganha acento. Café, terminou com E, ganhou o acento. Cipó, como a sílaba mais forte é o pó, termina com O, por isso ela é acentuada. Nós temos o herói, terminou com o ditongo, oi, tem acento. Chapéu, terminou com ditongo, eu, então ganhou o acento. Fiéis, terminou com ei, por isso ela é acentuada. As paroxítonas são as palavras que têm como a sílaba mais forte, a sílaba tônica, a segunda, contada da direita para a esquerda. Então, ela só será acentuada se ela terminar com R, L, N, X, PS, ão, em, os, i e ei. Lembrando que pode ser no singular ou no plural. Elas serão acentuadas. Terminou com R, por exemplo, ímpar, ganha acento. Fóssil, terminou com L, ganha acento. Pólen, terminou com N, por isso é acentuada. Clímax, termina com X, é acentuada. Tríceps,
termina com PS, por isso tem o acento. Órfão termina com an, por isso é acentuado. Sótão termina com ão, sílaba mais forte é o só, por isso ganha o acento. Álbum termina com M, por isso ela é acentuada. Vírus termina com us, por isso tem acento. Júri termina com i, é acento. Jockey terminou com ei, por isso ela é acentuada. As proparoxítonas são as mais fáceis. Todas elas são acentuadas, não tem regra para acentuação, desde que a terceira sílaba contando da direita para a esquerda. Se a terceira sílaba for a sílaba mais forte, ela tem que ter um acento. Todas elas são. Por exemplo, máquina é a terceira sílaba, por isso tem acento. Xícara, tóxico, plástico e todas as outras. Lembrando sempre, a contagem é feita da direita para a esquerda.